Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Apesar de ter sido batizado na Igreja Católica e estudado em colégio de freiras, Gustavo Lúcio sempre foi ateu e seu ateísmo ainda foi mais solidificado no período da faculdade. Seguiu seu rumo na vida, sem muito compromisso, e acabou se pervertendo na noite, aprontando demais e machucando muitas pessoas. Mas um dia, a consciência do mal lhe revelou a existência do bem, e um encontro com Jesus Cristo transformou a sua história em 180 graus. O que será que aconteceu? Vamos conhecer agora os detalhes dessa história, porque o Gustavo Lúcio veio lá de Porto Alegre para participar aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, muito Seja feliz. muito bem-vindo. Gustavo, conta pra gente então um pouquinho dessa sua base religiosa na infância, né? Com que envolvimentos assim com religião você teve na sua infância? Bom, querida, a minha infância lá em Porto Alegre, né, dá para dizer que foi uma infância bem tranquila. Nós éramos uma família de classe média, então eu fui, como foi falado, batizado na Igreja Católica, mas a minha família não praticava, assim, não frequentava as missas, a igreja, não existia esse contato. A gente estudou, eu tenho duas irmãs, nós todos estudamos num colégio de freiras católicas, então ali eu me lembro assim, de ter tido algum contato com a Bíblia, alguns breves contatos, mas nada que tenha me movido, sabe, em direção a Deus. Inclusive, as minhas piores notas eram na matéria de religião e história. Eu não era desse tipo de matéria, né? Interessante, Gustavo, porque a gente vive, né, em um país, apesar de um estado laico, um país muito cristão, a religião está à nossa volta o tempo todo, e você se dizia ateu. Como assim? O que contribuiu, apesar de ter sido batizado, né, por tradição na Igreja Católica, estudar em colégios cristãos também, e você se assumir católico, se assumir, desculpa, ateu, como que se deu isso? Eu penso que pode ter uma influência assim, de todo o ambiente, né, onde a gente vive, os interesses que a gente vai colocando, né, na nossa vida. Tudo isso não direcionava para essa parte da vida espiritual. Então, foi aflorando mais ainda depois do momento quando eu fui desenvolvendo, entrei na faculdade, aí sim que foi um momento onde isso aflorou mais, né? Mas você chegava a afirmar para as pessoas, quando alguém falava de Deus, alguma coisa, você dizia assim, eu sou ateu? Olha, tinha alguns casos, assim, algumas expressões assim que eu falava, uma das frases que eu gostava de falar com as pessoas que falavam sobre religião e Deus, eu dizia, por exemplo, se alguém acredita em Deus, essa pessoa tinha a obrigação de acreditar, por exemplo, em Papai Noel. Porque para mim era a mesma coisa, seres inventados pela humanidade. Então eu tinha esse tipo de pensamento. E dizia mesmo, olha, para mim Deus não existe. Não havia nem a necessidade. Considerava que era a religião em si, eu considerava algo que atrasava o avanço da humanidade, sabe? Não era algo que eu via como positivo, não. Por que no período da faculdade isso acabou se solidificando mais? Eu entrei na Universidade Federal, lá, Universidade Pública, no curso de Engenharia Civil, então ciências exatas, né? E lá o ambiente era muito voltado assim para
ceticismo, né? Nada voltado a questões de religião. Inclusive, uma das minhas professoras, numa época lá, ela comentou assim: vocês vão se formar como engenheiros, vocês não podem acreditar em Deus, não combina isso, nenhum de vocês podem se voltar para essas coisas de religião. Então, era bem saliente, assim, no ambiente. E quando você ouvia isso, você dizia, é isso mesmo? Eu concordava, é muito lógico, muito óbvio, né? Mas curioso, Gustavo, porque nós não somos só carne e osso, né? Como que você lidava com as questões espirituais da vida? Como que você não parava para pensar na transcendência, no divino, nas coisas sobrenaturais? Eu era muito, assim, da lógica, da razão, tudo muito racional. Então, para mim, o que existia era aquilo que a ciência explicava, né? E algumas coisas, um dia, a ciência iria explicar, que hoje não explicava. E aí eu considerava que pessoas mais fracas buscavam em religião, em Deus, né? Pessoas que não tinham uma certeza das coisas, elas buscavam um escape, assim, em religião. Com essa ideologia de vida, Gustavo, como é que passou a ser o seu estilo de vida? Eu tinha sonhos, assim, nessa época da faculdade, 20 e poucos anos, eu tinha alguns sonhos. Eu planejava a minha vida. E olha só como são as coisas. Meus objetivos de vida eram, por exemplo, aos 30 anos eu quero ter uma certa quantia de dinheiro. E aos 40 anos eu quero ter uma outra quantia de dinheiro. Então a vida resumia a isso, às posses, ao mundo, ao que o mundo podia oferecer. E era assim, não havia espaço mesmo para... O que te dava prazer? Com o que você se envolvia? Eu sempre fui uma pessoa, meus pais sabem, né? Fui uma pessoa mais tranquila, né? Mais calma, assim, mais caseiro. Porém, aconteceu que, após eu me formar, fui trabalhando em uma empresa, em outra, e, enfim, recebi um convite para trabalhar numa empresa, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. É uma obra lá, um serviço grande lá do Shopping Iguatemi, então fui trabalhar lá. E eu sempre morava em casa, né, com a minha mãe, que eram separados, meus pais, e naqueles momentos eu acabei indo morar sozinho lá em Caxias do Sul. Então lá esse rapaz mais caseiro, mais quietinho, acabou encontrando um amigo ali, uma pessoa que trabalhava junto, um colega, e acabei tendo muito forte assim, essa questão de conhecer as coisas e buscar em bebidas e baladas. Isso começou a aflorar bastante daí na minha vida. E você se encontrou ali, você não se sentia meio deslocado, né? Por essa sua natureza que você está falando aí, mais quieta e tudo? Talvez foi um momento de algo muito novo, né? Então, foi assim, aquela coisa, curtição intensa, né? A vida direcionada para essas coisas, o dinheiro, um carro, as noites, enfim, tudo isso foi sendo muito atrativo. Então, eu me dediquei bastante a isso lá em Caxias do Sul. E até que ponto, Gustavo, que você se envolveu, né? Porque, de fato, existe esse deslumbre da noite, né? Essa ilusão toda. Até que ponto que você se entregou para isso? Eu buscava sempre onde é que teriam as festas lá, baladas. E eu tinha namorada nessa época já, fazia 10 anos, essa época é 2009, fazia uns 10 anos que nós já namorávamos, mas mesmo assim eu não respeitei isso. Bebidas, muitas bebidas, né? Mulheres algumas vezes. Eu nunca tive contato com drogas, nunca usei drogas e nem cigarro, nunca coloquei cigarro. Vi pessoas usando drogas ao meu lado, mas não cheguei nesse ponto não. Era muita bebida mesmo, era muito forte. E você, Gustavo, vivendo, né, dentro desse contexto, um contexto que de certa forma te machucava, porque o fato de você ter uma namorada já há tanto tempo, né, praticamente já parte da família, eu imagino, uma pessoa que você namora já há quase 10 anos, e ao mesmo tempo, quando você está longe de casa, é como se fossem duas caras, né? Isso. Perto da família, eu sou uma pessoa, longe da família, eu sou outra pessoa. Ou sua namorada sabia desse seu estilo de vida? Acho que não sabia, não. Algumas vezes o meu pai me advertia, porque conversava um pouco com ele, né? A gente encontrava, eu estava morando lá, mas de vez em quando eu voltava para Porto Alegre. E aí eu contava, né, que algumas coisas, bem feliz, como erguendo um troféu, assim.
contava algumas coisas e falava também que eu ia de carro, né, para Caxias do Sul e retornava algumas vezes para Porto Alegre. Então eu contava, olha, hoje eu acelerei o carro a tanto lá por hora. E ele me advertia, olha, cuidado com esse tipo de vida aí, não vai te fazer bem, uma hora pode acontecer alguma coisa, muito cuidado, ele me advertia. Falta de aviso é que não foi. Não. Agora, Gustavo, algumas pessoas vêm aqui nesse programa e dão para a gente um testemunho de uma conversão assim avassaladora, uma coisa de um instante. No seu caso, Deus foi trabalhando aos pouquinhos, já que você era um ateu, uma pessoa hedonista. Deus foi trabalhando aos pouquinhos ou aconteceu uma revolução na sua vida para ter uma mudança de 180 graus? Eu vim então com esse estilo, né, de vida, vivendo, como diz, tem algumas músicas assim do mundo assim de rock que dizem, né, morra jovem, die young, morra jovem, viva e curta a vida. Então eu estava vivendo nessa tocada. E aí no final da obra em Caxias do Sul, lá do Iguatemi, foi terminada a obra e eu fiquei um mês a mais para ajudar os lojistas a se alocarem lá nas lojas. E no dia 23 de maio de 2009, eu fui retornar para Porto Alegre. Já tinha encerrado o contrato com a obra do Iguatemi e eu tinha fechado já com uma outra empresa de Porto Alegre para trabalhar em Viamão. E eu estava voltando para Porto Alegre. 23 de maio de 2009, em algum momento na estrada, eu sofri um acidente. Um acidente bem forte, querendo sair para fora da estrada. O velocímetro do carro, ele travou em 198 km por hora. O carro ficou destruído. Um acidente bem grosseiro, assim. E como consequência, né, para mim, porque um acidente dessa magnitude, assim, capotando por fora da estrada, eu não poderia mais estar aqui de repente, né? Mas a principal consequência foi num dedo da mão minha, que ele ficou bastante prejudicado, ele ficou pendurado, assim, praticamente, né, na carne. Então foi um momento, assim, onde eu estava vivendo aquela vida e esse acidente foi um marco, assim, eu considero. Numa fase dessa, né, com um susto desse tamanho, você ter a vida ali em jogo por um segundo, você não se voltou para Deus, não teve um pensamento voltado para Deus, não teve um momento de humilhação, nada? Sabe, o que aconteceu depois, logo em seguida do acidente? Eu acabei, então, como eu estava fechado já com essa nova empresa, né? Eu iniciei a trabalhar com eles e era uma obra em Viamão, como eu falei, e lá eu fui com a mão toda enfaixada, assim, né, meio prejudicado, mas comecei a trabalhar. E aí lá começou também a aparecer um colega daqui, um amigo dali, olha, nós vamos fazer tal coisa, amanhã de noite vai acontecer isso, aquilo. No sentido das festas. Das festas. Quer dizer, que voltar para Deus que nada. Não, eu olhava para a mão enfaixada e pensava, quando é que recupera esse dedo aqui para eu voltar para a farra? Eu queria voltar para aquela vida. Olha só, né? como são as coisas. E aí, resolveu o problema? Voltou para as festas? Não, eu estava com a mão enfaixada, não tinha mais carro, eu não podia mais, estava impedido fisicamente de poder praticar isso. Mas na minha mente eu gostaria de estar ainda naquele tipo de vida, né? Mas eu digo assim, depois que você conseguiu recuperar a mão, voltou para esse estilo de vida? Não. Eu considero, assim, Creirene, que algumas pessoas, né, dizem, sofreu um acidente desse, poderia ter morrido e sobreviveu, então começou a acreditar em Deus, né, em alguma coisa superior. Mas para mim, hoje, né, eu vejo que aquele acidente ele foi assim, foi o momento em que Deus colocou os dedos dele na página da minha história e dizendo: agora nós vamos virar a página, o que ficou para trás ficou. E agora vai ser uma nova história. Mas o acidente em si foi Deus pegando na página, ele ainda não tinha virado. Entendi. O que foi que aconteceu, Gustavo, que te despertou para as questões espirituais? Porque você está mostrando para a gente aqui a figura de um jovem que nem diante da morte, a morte apareceu na sua frente. E você falou, olha, eu quero mais é voltar para a curtição. O que foi que aconteceu na sua história que te despertou? Então, eu, um pouco depois do acidente, trabalhei na empresa, era uma obra rápida, 2 ou 3 meses depois, encerrou a obra. E eu tive que fazer uma cirurgia um pouco mais delicada, né? Fiz enxertos de pele, osso,
E aí tiraram o osso aqui da bacia, fiquei um pouco dificultado para caminhar. Resolvi, não, vou parar um pouco, né? Vou parar de trabalhar por um período aí para me recuperar. Depois eu volto a trabalhar. Isso aí era por agosto, talvez, de 2009. Resolvi parar. E nesse tempo parado, ocioso, estava em casa, tinha tempo suficiente para fazer o que eu quisesse, né? Menos fazer as coisas que eram impedidas, né? E começando a pesquisar em computador, internet, por algum motivo, assim, eu estava olhando na época coisas de política. Aí eu olhava lá no YouTube, mostra um vídeo, e aparece vários links para outros vídeos, e eu fui indo um vídeo, outro vídeo, outro vídeo. Daqui a pouco eu me deparei com algo que o pessoal chama hoje as chamadas teorias da conspiração. E olhei aquilo ali, me chamou um pouco a atenção e fui vendo outro vídeo, um leva a outro, né? E aquilo ali foi me chamando a atenção, mas tem algo estranho nesse mundo. Não é simplesmente isso que os cientistas mostraram que é, assim, tem algo a mais por aí. Eu comecei a olhar. E eu peguei na mão, porque mostrava alguma coisa sobre o dinheiro, o dólar dos Estados Unidos. Eu tinha uma nota de $1, peguei ali uma nota velhinha que a gente guarda, né, de alguma viagem que fez. Peguei e olhei, nossa, tá aqui mesmo. Não é só o vídeo, agora já está aqui nas minhas mãos. É real isso aqui. Então, na minha mente de engenheiro, de aquela coisa das exatas, racional, cartesiano, eu fui pensando, bom, pessoas das mentes mais brilhantes do mundo, elas são devotas de algo que não é bom, que é maligno. Então, se são pessoas de grande personalidade no mundo que estão em busca disso, é porque elas acreditam e muito provável que isso exista mesmo, o mal. E aí eu cheguei à conclusão lógica, né? Se o mal existe, então o bem também existe. E aí eu tive que fazer a escolha. Certamente eu quero o bem, eu quero o lado do bem. Gustavo, eu fico imaginando essa situação na minha mente, vem como se assim, tá um cego, de repente cai dos olhos as escamas, tira uma venda dos olhos. Abriu uma cortina, assim. Como que você passou? Você falou, gente, será que Deus mesmo existe? Teve um momento de uma oração, alguma coisa? Não, eu não sabia. Eu estava praticamente sendo gerado a minha vida espiritual ali. Estava praticamente um embriãozinho ali. Eu não sabia nada. Provavelmente nunca tivesse feito uma oração na vida, né? Provavelmente não. Talvez nos tempos do colégio lá, Mas com certeza Deus estava ansioso, Deus estava de olho por aquele momento. E como foi que Deus aproveitou aquele momento para colocar outras oportunidades na sua frente e você continuar caminhando nessa estrada espiritual? Eu comecei então a descobrir que existe realmente Deus e fui atrás das coisas de Deus. Comprei uma Bíblia, né? Aquela confusão inicial, então pegava um jornalzinho assim, mais místico, né? Sobre aquelas questões de nova era, achava que era ali. Enfim, comprei a Bíblia. Vou ler a Bíblia, fala de Deus, é a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, querida. Isso era mais para o final do ano já, de 2009 ainda, né? Comecei a ler a Bíblia. Nesse período também que estava parado, né, ocioso ali, vou ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. Esse foi um momento onde eu acredito sim que Deus foi daí transformando, foi fazendo a obra dele através da Bíblia, principalmente. A palavra de Deus, a palavra de Deus, alimentando poderosa. Um ser humano, né? Na escuridão, tentando achar um caminho. É tão bonito, isso é tão simbólico, né? Como foi que Deus colocou na sua frente alguém para estudar a Bíblia com você? Como que você encontrou apoio nessa caminhada? Eu não tinha muito conhecimento. Para mim, talvez até por essa criação que eu tive no início, falava em igreja, eu pensava em padre, simplesmente. Eu não tinha noção de protestante, evangélico, eu não sabia nem que existia isso. Mas eu fui lendo a Bíblia. E final de 2009 eu fui procurar emprego, né? Agora vou voltar a trabalhar, estou mais recuperado. E surgiu uma oportunidade, eu fui na empresa fazer entrevista e o coordenador lá das obras, vai ter uma obra em Gravataí, estamos precisando de um engenheiro. Em um momento ele falou assim, só tem um detalhe, aqui nessa empresa não se trabalha aos sábados nem com banda de música. Ele falou assim, tudo bem, não tem problema, um diazinho ali para eu não trabalhar, que bom, que bom. E em janeiro do outro ano me contrataram para trabalhar nessa empresa, né? Construtora adventista lá de Porto Alegre. Olha, e você logo se interessou por isso? Então eu fui trabalhando lá,
a partir de janeiro de 2010, fui trabalhando, aí as providências de Deus, né? Além da palavra de Deus, as providências dele. Surgiu uma pessoa e outro que me convidavam. Olha, porque o assunto da Bíblia naturalmente foi surgido ali naquele ambiente da obra. Olha, vamos lá conhecer a minha igreja. E o outro me convidou, vamos na minha igreja lá. Igrejas, né, tradicionais, algumas nem tanto. E eu comecei a frequentar uma e outra. Algumas eu fui uma vez e não fui mais. E eu estava indo mais periodicamente, assim, em duas igrejas. Uma em Gravataí e uma em Porto Alegre, que tinham me convidado, os amigos, né? E foi passando todo 2010 e ali para metade, praticamente 2011 já, um ano depois, eu parei um dia e pensei assim, peraí, eu estou indo conhecer várias igrejas, mas eu estou trabalhando aqui numa empresa que os donos são da igreja adventista. E eu pensei, não, por que eu não vou na igreja adventista, né? E pela leitura da Bíblia, Cleirane, eu tinha sido convencido do sábado, eu entendi que a empresa guardava o sábado, era correto, cheguei ali em Êxodo. Você já tinha ido pesquisar sobre isso? Pela Bíblia, eu fui lendo a Bíblia, né? Quando cheguei em Êxodo ali 16, do maná, que era, né, a porção dobrada na sexta, e depois Êxodo 20, claro, os 10 mandamentos, eu fui entender, não, sábado é correto. Porque no comecinho eu trabalhava nos sábados, né, na empresa, em casa eu trabalhava, mas depois que a Bíblia me mostrou, eu parei de trabalhar. Eu pensei, por que eu não vou na igreja adventista, então? Eu indo em várias igrejas. Mas sem ninguém te convidar. Não, chegou um momento, eu tenho que ir na igreja adventista, conhecer pelo menos, né? E aí, chegou numa semana ali, eu fui pesquisar onde é que era, né? Que eu não tinha a menor ideia também onde é que era, quantas igrejas tinha em Porto Alegre. Olha, eu não sabia como é que funcionava. Eu busquei ali. E aí eu descobri onde é que tem a igreja, né, mais próxima ali de casa e resolvi, bom, vou lá, tá aqui o horário, 9 horas, então tá, vou lá no sábado, vou conhecer essa igreja. E aí eu fui lá nesse sábado, né, fui a pé, fiz questão de ir a pé, assim, para ir, enfim, contemplando a natureza e tudo mais. Fui lá, cheguei na igreja, cheguei um pouquinho atrasado, né, porque a caminhada foi longa. Então, cheguei lá, entrei na igreja e me deparei assim, me pareceu um pouquinho diferente, né, porque eram alguns grupos de pessoas, assim, e um deles de pé, né, voltado ao contrário, segurando um livrinho e a Bíblia também. Eu achei um pouco diferente, tudo bem, sentei ali. Já estava no final, era a escola sabatina, né? Mas estava no finalzinho, depois veio o culto, né? Participei também. E aí tudo bem, fui embora, voltei, né? E liguei para minha namorada, na época, a mesma namorada que ela... E liguei para ela porque ela me acompanhava nessas igrejas, né? Certo. Liguei para ela e disse, olha, nem sabe, hoje eu fui na igreja adventista. Resolvi ir na igreja, fui na igreja adventista para conhecer. Aí ela, poxa, por que não me avisou, né? Não, foi uma coisa meio assim, veio em cima da hora e tal. Aí eu falei para ela, mas olha só, não gostei. Pode tirar da lista. Não é essa, já podemos descartar. Não sei qual é, mas uma eu já sei que não é, que é adventista. Não gostei, não é essa. Olha só. Naquele sábado. E aí, conversando com ela, uma pergunta, né? O que vamos fazer hoje de tarde? Onde é que vamos? Como é que vamos fazer? Aí resolveu, não, vamos num parque, né? E eu morava ali, Cleirane, perto de 2 parques, lá em Porto Alegre. Porque a gente sempre, quando ia num parque, assim, ao ar livre, era num desses 2. Mas naquele dia a gente, não, vamos naquele outro parque, era um parque novo, perto do Shopping Iguatemi. A gente tinha ido uma vez só, vamos lá naquele. E fomos lá. Aí estávamos no parque, namoramos, passeamos, tudo. E aí, final da tarde, ali talvez 5 horas, resolvemos, né, estávamos voltando já. E quando a gente foi voltando ali por dentro do parque, no momento a gente olhou para um lado, um gramado, assim, e tinha um pessoal em círculo, assim, algum com violão, tocando música, a gente parou para olhar e reparou que falavam algumas músicas sobre cristianismo, falava Senhor, alguma coisa assim, né? E nos chamou a atenção. Eu comentei com a minha esposa, deve ser daqueles do CLJ, que é dos católicos, né? E ela ainda concordou, pode ser, acho que sim. E ficamos observando. Nisso veio uma pessoa ali, um senhor, e nos entregou assim um livro, algum material, um folheto. E eu reparei que na manga deles tinha um símbolo, né? Aí perguntei, vocês são de alguma igreja? E aí ele falou, sim, somos da igreja adventista.
Aí, naquele momento, eu entendi que... Opa! Não. Acho que tem Deus nessa história. Como assim, eu contei para ele, ó, eu fui hoje de manhã, pela primeira vez na vida, na igreja adventista. Não falei que eu não gostei, sabe? Mas eu falei para ele, eu fui hoje de manhã na igreja adventista, que coisa curiosa, agora estou no parque, vocês estão aí. Aí ele contou lá para os líderes, né? Era um grupo de jovens, estavam fazendo uma atividade, contou para o líder dos jovens, lá veio um pastor, também estava acompanhando. Olha que legal, não quer participar com a gente? Puxa, olhei para minha namorada, vamos, né? Vamos. Já abraçaram vocês? Já participamos, ali? Era um JA, né? Uma atividade dos jovens adventistas. E você entendeu aquele momento ali como Deus te encaminhando, Deus Sim. mostrando para você o caminho. É bonito a gente ver, né? O cuidado de Deus, de Deus, forma né? como Deus vai conduzindo. Verdade. Mas a gente tem aqui no nosso programa, Gustavo, aquele momento das perguntas rapidinhas. Sim. E eu vou falar uma palavra para você e você diz para a gente o que vem à sua mente. Então, o que vem à sua mente hoje quando você pensa em sucesso? Estar com Deus. E o futuro? Eu desejo chegar no futuro e poder dizer com convicção que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Razão, lógica. Aquilo que o homem entende, porém, em Deus, é transcendental, vai além daquilo que o homem consegue entender. E o seu abraço especial vai para quem hoje? Certamente para minha esposa, Cristina, meu filhinho, Benjamin, Olha. meus pais, minhas irmãs. Também 2 pastores são muito importantes nessa caminhada. O pastor Tavela, que fez nosso batismo, e o pastor Fábio, que nos deu estudos bíblicos, né? E um versículo bíblico que você traz para a gente, qual é? Eu vou ler aqui, é um versículo, não sei dizer se é o meu favorito, mas ele é muito significativo nessa minha história. Está em Salmo 40 e é o verso 2, que diz bem assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Eu vejo que eu estava nesse tremendal de lama e nem sabia, querida. E foi ali que Jesus veio para me resgatar. Louvado seja Deus pela sua história, Gustavo. Que coisa linda ver o atuar, o agir de Deus na vida de uma pessoa, a restauração, a renovação, uma nova chance, uma nova vida nascendo. Que Deus abençoe a sua família, a sua fé. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. E assim terminamos o nosso programa de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. Como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.